Olá, segundo ano. A aula de hoje é sobre literatura. Um dos assuntos que eu mais gosto, que é o romantismo, principalmente a segunda geração. Para hoje nós vamos trabalhar um contexto histórico, um pouco das características e uma introdução à primeira geração. Veja só, entendam que no século XVIII estavam ocorrendo muitas transformações na Europa, com muitos ideais de liberdade, mudanças políticas, sociais, ideológicas por toda a Europa. Os artistas da época estavam se distanciando das características do arcadismo aos poucos e introduzindo um ideal de liberdade de criação, liberdade de expressão, porque eles eram muito presos a padrões clássicos e naquele momento eles necessitavam de expressar todo o sentimento, tudo que eles estavam vivendo com aquelas transformações sociais, políticas, econômicas, ideológicas. Então houve essa necessidade, daí surgiu o romantismo, dessas mudanças entre o século XVIII e início do século XIX, que foi quando o romantismo realmente fincou raízes. Veja só, nós temos aqui um contexto histórico. Há algumas revoluções importantes, algumas mudanças importantes que interferiram diretamente nas principais características do romantismo. A primeira delas, que é a Revolução Gloriosa e a Declaração de Direitos. O que foi que aconteceu nelas? Veja só, na Revolução Gloriosa nós tivemos o quê? Uma mudança no poder que antes era da monarquia, antes pertencia totalmente ao rei, que era o absolutismo, e ela passa ao parlamento, ou seja, o rei, a monarquia, não tem mais total poder sobre o povo, sobre a economia, sobre as leis. E houve também a declaração de direitos, o povo já estava começando a ter um pouquinho mais de direitos, a ter quem os defendam. O segundo contexto histórico importante, que é a Revolução Industrial. Lembrem que no primeiro momento, antes tudo era manufaturado, tudo era artesanal. Então eram poucos produtos, o valor era mais caro. Então, com a Revolução Industrial, isso passou a ser industrializado. Houve mais oferta de produtos, houve mais oferta de empregos. Isso fez com que a elite sangue azul, monárquica, todo mundo que tinha título de nobreza, desse lugar a um novo tipo de povo, um novo tipo de classe social, que é o proletariado. A burguesia, que eram aquelas pessoas que nem tinham sangue nobre, nem tinham riquezas, porque o pessoal nobre ele herdava uma riqueza de séculos e séculos e séculos e continuava rico. Nesse caso, as pessoas que não tinham riqueza começaram a lucrar com a Revolução Industrial e criou-se a burguesia, que é uma nova classe social que nem tem sangue azul, porém detém a riqueza. E foi essa nova classe social que sentiu essa necessidade de uma força de expressão diferente, de sentimentos e de liberdade de criação. Depois nós tivemos a Revolução Francesa. Olha só, a Revolução Francesa, no caso aqui, foram quando ideais de liberdade, não sei se vocês já viram, liberdade, fraternidade, tem até na bandeira de Minas Gerais. Esses ideais de liberdade começaram a se espalhar pela Europa. Ideais esses exigidos pela burguesia, não só pela Europa, mas também pelas Américas, chegando até nós. Então, nós tivemos a Revolução Gloriosa, Inglaterra. Nós tivemos a Revolução Industrial, também Inglaterra, iniciou na Inglaterra, depois se espalhou por toda a Europa. E nós tivemos a Revolução Francesa, da França, e se espalhou por toda a Europa e nas Américas aqui, com os novos ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Vamos para o próximo item. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre romantismo. Por que coloquei uma citação de Victor Hugo logo no início? Porque existe uma geração chamada hugoana, que é a terceira geração. Então, lá mais para frente que vamos falar sobre ela. Primeiro vamos falar sobre Victor Hugo e sua citação. Ele disse o seguinte: não há regras nem modelos. Porque como um autor, ele também sentia aquela necessidade de
expressar-se de maneira livre, sem seguir padrões literários, sem seguir aquelas regras do academicismo. Então, ele foi muito importante para a implantação do romantismo, nas características do romantismo. E a primeira delas, subjetivismo. Houve uma necessidade de expressar seu próprio sentimento, suas emoções. Por isso que tem assim subjetivismo, emocionalismo e confessionalismo. Porque agora, vou falar um pouquinho do antes. Camões dizia, o amor é. Ele descrevia o sentimento. Mas os autores do romantismo não. Eles já dizem diferente. Eu amo. Então agora tudo vai ser centrado no egocentrismo, ou seja, no sentimento do eu, do individualismo. Isso é muito bom, porque era uma geração que estava passando por grandes transformações, que não estava aceitando aquelas regras tão rígidas, aqueles padrões de comportamento. Eles já exigiam uma liberdade maior. Segundo, pessimismo. Por que eu coloquei esplêndido? Porque esplêndido significa melancolia. É um termo que veio do Lord Byron, que é uma figura extraordinária da literatura e marcou a segunda geração. Ele deu origem à segunda geração, que é o mal do século. Por que é tão pessimista? Era uma geração que morreu muito jovem, que padeceu da tuberculose, não tinha cura. Então, os autores daquela época, não só os autores, mas a população em si, a juventude, todo mundo morreu muito jovem. As pessoas morriam aos 25, aos 21. Eles não tinham a oportunidade de prolongar a vida, de fincar raízes, sabe? De fazer parte da história em si. Apesar de que, mesmo morrendo tão jovens, eles já deixaram muita coisa para nós, principalmente na literatura. Então, esse é o pessimismo. Aquela sensação de que não haveria um futuro maior, todo mundo iria morrer muito jovem. E havia já a depressão, a melancolia, no caso do spleen, a pronúncia correta. E o escapismo. O escapismo, importantíssimo, era um escapismo, ou seja, um tipo de fuga que os autores tinham. Fuga em quê? Fuga no tempo. Primeiro que os autores do romantismo, eles tinham um ideal de que o medievalismo que era um ideal para se viver, de herói e tudo mais, de amor, por exemplo. Então, na Europa em si, o medievalismo prevalecia como um tipo de fuga. Tinha também um tipo de fuga no espaço, ou seja, eles viajavam por lugares até para fugir um pouquinho da dor, porque a tuberculose não era fácil, o tipo de vida regado de muitos padrões também não era fácil, então eles tinham essa questão do escapismo, essa fuga. Tinha a fuga na loucura, tinha a fuga no sonho, tinha a fuga da morte. Entendam, a morte para os autores românticos, a morte no romantismo não era algo ruim, não era o fim, no caso, era como se fosse uma libertação de um sofrimento, era como se fosse um recomeço, era um escape para algo melhor. Vamos para a próxima. Nacionalismo. Durante o romantismo, os autores, eles pregavam, eles defendiam a riqueza da sua terra, a sua história, com mais afinco, aquilo importava mais. Veja só, eles estavam tentando, no caso do Brasil, nós estávamos recém-independentes, então eles tinham que manter aquela independência, então lutavam muito pela nossa história, pela nossa cultura, pelo nosso folclore. Por que eu coloquei o indianismo? Porque o escapismo para o europeu era a época medieval, era o cavaleiro, era o ideal de herói, era o ideal de figura masculina que tinha a honra, que tinha o melhor comportamento. No Brasil, nós não tivemos uma época medieval. Então, indianismo, porque a época colonial era o nosso escape no tempo. Portanto, na época colonial, quem era a figura central? O índio. Por isso que nós temos tantas obras indianistas, porque ele é o nosso padrão de herói. Mas entendam, é um padrão de herói
europeizado, ou seja, é um índio civilizado, é um índio bem comportado, é um índio com padrão de honra, é aquele índio que ama, que salva a mocinha. Então, esse índio da nossa literatura é um índio para europeu ver. Era uma imagem vendida para a Europa, nem sempre era uma imagem realista, certo? Por que eu coloquei a palavra ufanista? Ufanista é aquele que defende as riquezas, o folclore, as características da sua terra, mas defende de maneira muito exagerada. Então, o ufanismo é o exagero em defender a cultura do seu povo, a história do seu povo, o seu nacionalismo. Muito importante. Crítica social. Nossa próxima característica, nossa última característica. Por quê? Nossa terceira geração romântica, ela trabalha as batalhas sociais. Ela defende a liberdade dos escravos, ela defende que todos tenham direito à saúde, à educação. Então, é uma característica pertencente à terceira geração, muito defendida por Victor Hugo. É uma geração hugoana, porque ele, mais do que ninguém, lutava por esses ideais, esses ideais de igualdade social. Ele, e no Brasil nós tínhamos Castro Alves, que é o principal autor da nossa terceira geração romântica. Agora, no livro de vocês não tem uma característica importantíssima, que é o que a natureza representa para o autor romântico. Vejam, a natureza, ela é uma cúmplice. Como uma cúmplice de seus sentimentos. Veja só, quando a obra descreve a natureza como mais escura, mais sombria, mais chuvosa, algo mais triste, mais melancólica, isso significa que o próprio autor estava vivendo aquele momento. Por isso ela é cúmplice do autor. Na pintura isso representa bem também. Olha só, esse primeiro quadro aqui, ó, esse quadro do homem no alto de uma montanha. Percebam que está tudo muito nublado, tudo muito escuro. Isso é a representação do sentimento dele. Aqui, nesse quadro, nós temos uma cachoeira, está mais ensolarado, veja que tem tons mais alaranjados. Isso já representa uma felicidade, passando por um momento melhor, talvez um amor correspondido. Então, para o autor romântico, a natureza é uma representação de Deus, de que Deus está em tudo. E representa também seu sentimento. É como se eu chegasse na sala para vocês e dissesse, pessoal, pinte uma imagem da natureza que representa o que você está sentindo agora. E vocês pintam um arco-íris. Então é lógico que aquele arco-íris já representa os seus sentimentos, tudo o que vocês estão passando. Pessoal, é só um resumo, porque os vídeos têm que ser mais curtos, mas já tocou nos pontos mais importantes. Trago para vocês a tarefa das páginas 315 a 317 para entregar dia 27/5. Eu não incluí aí uma página anterior, que é da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Por quê? Eu quero realizar essa atividade com vocês na próxima semana, todo mundo junto, debatendo e entendendo melhor as características e o que é o romantismo, certo? Até nosso próximo encontro de literatura. Beijo, tchau!